Mas o povo, a maioria não quer entender. Mas eu fiquei abismado de ver um repórter ali na Avenida Paulista perguntando o que significava a Páscoa. E muitos falavam assim, é um coelho, né, tal, aquele comércio, né? Mas aí, mas o que quer dizer? O que significa Jesus? Jesus é um personagem aí, é um personagem. Irmãos, que coisa. Isso, ele entrevistou umas 10, mas nem dos 10 falaram quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, aquele que morreu por nossos pecados. Mas que coisa, né, irmãos? Eu não sou religioso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Irmãos, quantas pessoas ainda estão, aleluia, glória a Deus, com o ouvido tapado? Porque, irmãos, não para para ouvir, não para para meditar. Oxalá se alguém parasse para meditar. Aleluia, que Jesus é para nós. Mas não para meditar. Uma vez, uma certa feita, eu estava perguntando, mas como é que, aleluia, glória a Deus, Deus só chamou Abraão? O irmão estava falando, não, Deus chamou outras pessoas também. É porque só Abraão deu ouvido à voz de Deus. Os outros não deram ouvido. Às vezes Deus chama, mas não dá ouvido. Então Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Não só ouviu, como obedeceu. Aleluia, glória a Deus. Não é, irmãos? Se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça. E tem muitos que às vezes, irmãos, passam perto da igreja, em vez de abrir o coração, ele endurece o coração. Né? Aí ele fica colocando obstáculo, esses crentes são isso, esses crentes são aquilo, e não abre o coração para ouvir, aleluia, glória a Deus, vai acreditar num cientista, aleluia, glória a Deus, que não conhece Deus mesmo. Ele não conhece Deus, está mais batendo do que, aleluia, conhecer Deus. Irmãos, como tem pessoas que são ateus hoje, muitas pessoas ainda são ateus. Aleluia. Irmãos, abra vossas Bíblias, se quiser acompanhar a leitura aqui. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Olha uns 3 versículos, vamos. 3, 4 versículos. Aleluia. 1 Reis. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a nossa luta, ela é constante para pregar o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Por isso temos que orar para que as pessoas compreendam o amor de Deus. 17:8, né? Isso. 1 Reis 17 e versículo 8. Versículo 8. Havia um De Serepte. Pode ser que eu tenha fala outra coisa, mas a maioria vai falar Serepte. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepte, que é de Sidom, e habita ali. Eis que habita ali, ou melhor, eis que eu ordeno ali uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepte. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água e beba. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traz agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, e depois farás para ti e para teu filho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da botija não se acabará,
E o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Aleluia. Até aí, irmãos. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o evangelho aqui estava realmente passando muitos problemas. Aleluia. Glória a Deus. Por causa da apostasia. Apostasia, por que aconteceu a apostasia? Por causa da Sadiq e Acabe, né? Acabe, que era rei de Israel, podia realmente, aleluia, glória a Deus, obedecer a Deus, né? Fazer as escolhas certas para se casar. Ele foi casar com uma mulher sodonita, né? Seja um povo, aleluia, pagão, um povo que sacrificava os filhos, que adoravam Baal, né? Um Deus que eles falavam que era da prosperidade ali e tal. Aleluia, glória a Deus. Mas Baal não era Deus coisa nenhuma, né? Estava só na cabeça daquele povo, que Baal era Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, em todos os tempos o inimigo trabalhou contra, aleluia, incentivando o mal contra o bem. Aleluia. Tentando, aleluia, eles chegaram no meio do povo de Israel para tentar contaminar aquele povo. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque no lugar do santuário, eles colocavam Baal. Aleluia. Os reis não chegavam, eles tiravam o local da adoração e colocavam Baal, o outro Deus, para se adorar, e deixavam o Deus de Israel de lado. Aleluia. E Elias entrou num confronto muito grande. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. Aleluia, glória a Deus. Para que não haja infiltração do inimigo. Nós vemos uma casa que tem infiltração, vai trazendo problemas, você quer arrumar, você não dá problema. Assim também, irmãos, o inimigo ele se infiltra. Aleluia, glória a Deus. Para quê? Para poder colocar um mal dentro da igreja. Colocar uns contra o outro. Enfim, irmãos, aleluia. A ação do inimigo é esta. Aleluia. Tudo estava bem lá no Éden. Aleluia. Diz que Deus chegava, conversava com Adão, na viração do dia, e lá e começava, coisa do amor mesmo. Aleluia. Mas não apareceu a serpente. Aleluia. Glória a Deus. Apareceu o diabo. Não a serpente, que a serpente era um animal normal. É que o inimigo que entrou na serpente. Aleluia. Glória a Deus. Porque se Deus falou que ela ia andar, se arrastar pelo chão, certamente ela tinha perna, só, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas ali ela entrou e começou a convencer Eva a pecar, sair fora dos caminhos, a não infiltrar ali para acabar com a santidade daquele casal. Aleluia. Glória a Deus. A intenção do inimigo, irmãos, é acabar com a adoração. Aleluia. Na igreja, na casa, na vida do casal. Muitos casamentos destruídos porque deixou o inimigo filtrar. Aleluia. Glória a Deus. Deixou o inimigo, aleluia, contaminar. A contaminação, irmãos, ela é complicada. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que temos que estar sempre, irmãos, hoje o tema aqui deve ser oração. Sempre oração, aleluia, para que não haja essa infiltração no meio do povo de Deus. Que leva o povo de Deus a se afastar de Deus. Muitos estão pensando que Deus está ali, mas Deus tem se afastado. Aleluia. Glória a Deus. Pela infiltração que deixou acontecer. Aleluia. Por isso que temos que estar lutando numa luta constante, como fez Elias, travou uma luta aqui para que o nome de Deus voltasse a ser adorado. Aleluia. Glória a Deus. Estava ali uma mulher, aleluia, que não conhecia Deus, aleluia, que era totalmente contra as coisas de Deus. Aleluia. E o seu aquele que era rei, que poderia dominar, não dominou não, aleluia. Deixou entrar a apostasia, ou seja, deixou entrar, aleluia, engano dentro do meio do povo, aleluia. Então, irmãos, Elias entrou muito forte nessa briga. Elias falou, olha, durante 3 anos, 6 meses, não chove,
não vai chover sobre a terra. E Elias era um homem que Deus aprovava, porque Deus levantou ele como profeta ali. Aleluia. Os profetas, irmãos, havia dentro dos reinados naquela época, os profetas que, aleluia, tinha os de Deus e tinha os que não eram de Deus. No caso ali tinha os profetas de Baal. E ali tinha um profeta que era de Deus, que era Elias. Aleluia. Glória a Deus. Mas o povo não ouvia a voz do profeta que era de Deus. Ouvia a voz do profeta que era de Baal. Os profetas de Baal. É verdade, Jesus. Aleluia. É o mal do homem, né, irmãos? Às vezes não ouve o conselho daquele que está na frente, do pastor, da pastora. Aleluia, glória a Deus. Da aquela que é como é que fala? Missionária. Aleluia. Não ouve o conselho, mas vai ouvir o conselho daquele que não tem nada a ver com Deus. Daquele que está afastado de Deus. Irmãos, aleluia. Quem está afastado de Deus está me engano. Aleluia. Mas aquele que está na presença de Deus, aleluia. Glória a Deus, ele está sadio. Aleluia. Glória a Deus. Está adorando a Deus. Aleluia. Está, aleluia, de acordo com o que Deus quer. Aleluia. E mesmo que saia fora, ele chega ao perdão, ele pede o perdão e se entende. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. E Elias falou isso, irmãos, e trouxe um peso ali muito forte mesmo, né? Aleluia. Para aquele povo, porque a chuva é maravilhosa, né, irmão? Se nós não deixar de chover, aleluia, nós perdemos as nossas coisas. Principalmente a gente fala, na cidade não precisa de chuva. Em todos os lugares precisa de chuva. Na cidade, nas roças, né? Porque tem onde se planta, é aqui onde a gente precisa de água para beber, para colocar as nossas luzes, para manter as nossas eletricidades. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, então a chuva trouxe muita dificuldade para eles, aleluia. Glória a Deus, principalmente para a carne, para o povo e para eles. Mas Deus, irmãos, como Deus protege. Você, nós, somos pessoas que Deus protege. Elias previu que não ia chover, mas Deus preparou um lugar para ele. Aleluia. Elias, você fica aqui. Você vai ser alimentado. Olha só, irmãos. Vai ser alimentado pelos corvos. Oh, glória a Deus. Não sabe o que é corvo? Corvo que eu creio é diferente do urubu. Aqui não tem corvo aqui na América do Sul, aqui pro lado do Brasil. A gente nunca tem. Mas para uns lados aí tem esse bicho aí. Era tipo de um urubu. E ele é carnívoro. Ele gosta da carne. Mas como é que ele, carnívoro, foi alimentar Elias? Ele comia carne. Mas ele estava sob a obediência de Deus. Deus mandou, aleluia, ele obedeceu. E quando nós somos os mais desobedientes, porque Deus manda nós fazer as coisas, ele não faz. Ele não faz como Deus manda. Mas o animal ele faz. Lá quando Daniel estava na cova dos leões, o Senhor Deus ordenou que os leões não fizessem nada, nem tocassem. E não tocou. Aleluia. Daniel foi lá, amanheceu o dia na cova lá, quando o rei chegou e falou, eita, não tem mais nem osso. Daniel, lá estava Daniel. Aleluia! Aleluia! Deus cuida de nós, irmãos. Diz que não faltou pão, não faltava, aleluia, a carne, porque os corpos traziam carne para Elias comer de manhã e de tarde, aleluia. Elias era alimentado. E a água tinha no ribeiro, aleluia. Glória a Deus. Então ele comia de manhã, se alimentava à tarde e a água no ribeiro. Mas uma coisa aconteceu, irmãos. Estava maravilhoso. É muito lindo. Eu não sei quanto tempo Elias ficou nesta vida boa, né, irmãos? Digamos assim, para ele estava bom, né? Os outros estavam sofrendo, mas para ele estava bom. Só que tem uma coisa, o ribeiro secou. Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso aí, irmãos, detectar quantos dias Elias ficou. Mas uma coisa irmãos, o Senhor chegou e falou para Elias, a situação é essa. A água do ribeiro secou. Agora levanta e você vai lá, você bebe. Aleluia! Glória a Deus! Quer dizer, chegou a hora de ir do profeta trabalhar. Vamos, você está muito tranquilo aqui. Aleluia! Sossegado, vamos trabalhar. Aleluia! Porque Deus não quer nós encostados, não, irmãos. Não. Deus quer nós trabalhando. Aleluia! Tá bom? Aleluia! Nós temos que levar comida para os outros. Aleluia também. Glória a Deus. Aleluia! A comida que eu falo não é o evangelho. Aleluia! A palavra. É a palavra! Aleluia! Glória a Deus! Porque tem muita gente ainda, irmãos, que não conhece a palavra.
Aleluia. Precisamos levar comida para aqueles, aleluia, glória a Deus, que ainda não estão ainda sem alimento, ou que não entenderam, aleluia, mas que precisam entender, aleluia, glória a Deus. Talvez a minha palavra, aleluia, não aconteça nada, mas vai o irmão aqui, aleluia, e acontece. Eu conheci um irmão, aleluia, o pastor Gibaldo, se ele morava lá em Campo Limpo, ele morava em Campo Limpo, lá em São Paulo, bairro do Campo Limpo, aleluia, e ele morou ali com um vizinho dele aí, muitos anos, acho que mais de 10 anos, e pregava aquele homem, vamos para a igreja, não vou, eu não vou, aí foi, irmãos, aí ele mudou dali, mudou para outro lugar, e o tempo passou, e depois ele encontrou essa pessoa, esse vizinho, no outro dia em um lugar ele encontrou lá de São Paulo, não sei se Pinheiros, onde é que eles estavam, se encontraram, aleluia, disse que ele veio dando a paz do Senhor para ele, a paz do Senhor, agora sou crente, ué, você é crente agora, né, aleluia. Diz que veio outra pessoa para casa lá, também era crente. E ele acabou aceitando a Jesus. Aleluia! Não aceitou comigo, mas aceitou com o irmão. Aleluia! Glória a Deus. Quer dizer, irmão, houve um duplo trabalho ali. Aleluia! Glória a Deus, um plantou, mas veio o outro e regou. Aleluia! Veio o outro e trabalhou. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos assim a seara do Senhor, aleluia! Não podemos, aleluia, se cansar, aleluia. Tem um louvor da harpa cristã que fala, sem se cansar, sem fadigar, onde andar, acho que é 409, né, da harpa cristã, quem conhece, aleluia. Nós não podemos se cansar, aleluia, não podemos se afadigar na obra de Deus, aleluia. Porque a obra, irmãos, aleluia, até Deus nos chamar, nós vamos fazendo ela, aleluia. Jesus vai chamar nós, mas vem os outros, vem aí, outros remanescentes, aqueles que nós ganhamos para Jesus, eles vão dando continuidade à obra do Senhor. Ela não pode, quem cantou? A obra do Senhor não pode parar, aleluia. Então, irmãos, Elias foi lá das principais celebres. E essa mulher, irmãos, pelo que vemos, ela não era também dos judeus aí, não era. Aleluia, também era uma mulher que não era judeia. Mas uma coisa interessante, irmãos, ela sabia, conhecia o Deus de Israel. Aleluia! Porque, irmãos, todas aquelas nações, elas sabiam quem era o Deus de Israel. Porque foi um Deus que passou o mar vermelho. Aleluia! Um Deus, aleluia, glória a Deus, que fundou 40 anos no deserto. Os sapatos não se desgastaram, as roupas não se desgastaram, aleluia, glória a Deus. Então era um povo, aleluia, glória a Deus, em muitas batalhas, um povo que ganhou batalhas sem serem soldados do exército, aleluia, glória a Deus. Com o tempo eles foram realmente treinando e sendo soldados de exército, mas por um tempo Deus ganhou as guerras para eles, aleluia, glória a Deus. Eles sabiam da força do Deus de Israel, aleluia. Glória a Deus. E muitos hoje, os tempos de nós, não sabem a coisa que tem o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verdade, tem pessoas desse tipo, que não quer ouvir o Evangelho, não quer dar atenção. Aleluia, glória a Deus. Por que, irmãos? Aleluia. Não abre esse coração. Deixa penetrar, aleluia. Deixa a luz de Deus penetrar, aleluia. Irmãos, quando Elias chega ali na porta da cidade, que antigamente, irmãos, as cidades eram todas fechadas, né? Aleluia. Tinha guardas no portão da cidade. Então, por causa de invasão, havia muita invasão. Outro povo queria sempre invadir a cidade, tomar. Então, havia isso. E ele chegou ali, irmãos, disse que deparou com uma viúva. Deparou com essa viúva. Uma mulher catando ali graveto. Ou seja, irmãos, graveto é um pouquinho diferente de lenha, né? A lenha já é uma coisa mais forte. O graveto é mais fraco, né? Talvez você queira correr com a mão. Aleluia. E ela estava para fazer um bolo. Tinha um pouco de farinha, né? E Elias chega ali, pede água, né? Aleluia. E a mulher falou assim, olha, não, ela foi buscar água. Mas aí falou, olha, você me traz a água, mas também me traz um bolo para mim.
a situação. Olha, profeta, a situação aqui está difícil. Né? A situação aqui não está fácil. Né? Aleluia. Irmão, aonde tem muito problema, aonde tem sofrimento, aleluia, é por isso que nós temos que trazer Deus para as pessoas. Né? Principalmente nos hospitais, né? Aleluia, onde as pessoas estão muito carentes, aleluia, glória a Deus. E também, irmãos, aleluia, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão nos vícios das drogas, aleluia, são os que mais a gente está trazendo para Jesus, porque os que estão bem, aleluia, o Senhor falou até que os sãos precisam de médico, sim, os doentes. Então, muitos doentes estão doentes mesmo, aleluia, precisando de Jesus, aleluia, precisando aleluia, de uma força, aleluia, para poder, glória a Deus, retornar, ou seja, aleluia, mudar a situação dele, aleluia, que está precária, oh, glória a Deus. O enfermo está numa situação precária, aleluia, ali tremendo já morrer, mas o que está das drogas, aleluia, glória a Deus, ele não tem mais a sociedade, ele tem que virar as costas para ele. Eles realmente, aleluia, quando se fala de Jesus, eles procuram dar atenção. A situação da mulher não era uma situação fácil. Era uma situação difícil, porque não tinha comida, irmãos. Aleluia. 3 anos, 6 meses sem chover. Aleluia. Não tinha, não dava fruta, a terra não estava dando fruto, aleluia. E não tinha água, aleluia. Glória a Deus, mas aquela mulher, ela tinha alguma coisa, aleluia. Ela tinha um punhado de farinha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ter algo. Aleluia, sempre tem algo em nossas vidas para Deus estar multiplicando, aleluia, glória a Deus. Apresentamos sempre algo para Deus, aleluia. Ó Senhor, eu tenho isso aqui, multiplica, Pai, aleluia. Né? Às vezes nosso salário, glória a Deus, aleluia. Outras coisas nós podemos estar pedindo a Deus para Deus multiplicar, para Deus abençoar, aleluia. Porque é Deus que abençoa, irmãos. Deus nos abençoa de uma maneira muito grande, aleluia. Ele lá de cima, Ele está nos contemplando, e Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas dificuldades, aleluia. A mulher contou a dificuldade dela, só tem um pouco de farinha, ou seja, um punhado, aleluia. Um punhado, eu creio que seja diferente de uma mão cheia. Era um punhado eu pegava na ponta do dedo, era muita pouca farinha mesmo, aleluia. Mas Elias falou assim, olha, é o seguinte, vamos fazer assim, você faz para mim primeiro, aleluia, glória a Deus. Ei, irmãos, e aí, né? E a fé, aí, como é que está, né? Aleluia. Mas aquela mulher, ela confiava, que ela veio falar dos feitos de Deus, dos feitos, aleluia, do Deus de Israel. Ela falou, ela pensou assim, né? Deve ter pensado, aleluia. Esse Deus atravessou o povo, passou um mar vermelho, aleluia, glória a Deus, uma nuvem cobria esse povo aí quando eles andavam, aleluia, Deus guardou esse povo, não faltou, eles não tinham comida, tinha um maná, aleluia, então Deus vai fazer alguma coisa, aleluia, e Deus falou, Elias falou, olha, não duvide, glória a Deus, não tema, ou seja, não tema, está ali, né, de duvidar, não tema, não fica duvidoso, não fica contradizendo, será que o que vai acontecer? Vai sem dúvida, vai sem temer. Ela foi lá e preparou o e trouxe para Elias, aleluia. Só que uma coisa interessante aconteceu, irmão. A farinha nunca mais faltou. Aleluia. A terra, Deus manda a chuva sobre a terra, a farinha continuava na botija, o azeite continuava na botija. Oh, glória a Deus! Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, nada vai nos faltar, aleluia, glória a Deus, porque, irmão, o Deus da multiplicação, Ele está na nossa vida. Oh, aleluia! Deus multiplica para nós, aleluia! Por isso, irmãos, aleluia, mas não podemos duvidar. Aleluia, glória a Deus. Eu estava falando que, aleluia, às vezes me bate aquela ansiedade, aí às vezes eu estou com aquele cartão cheio, e aquela ansiedade, meu Deus, eu vou conseguir pagar essas contas. Eu sei que está ali, mas a gente, a minha aposentadoria, ela não dá assim para pagar essas coisas. Totalmente, eu vendo umas coisas, eu fico com medo, mas depois, irmãos, eu oro a Deus, quando eu vou trabalhar, as minhas vendas, eu oro a Deus, Senhor,
abençoa que as pessoas possam me ajudar, possam me abençoar. Aleluia, glória a Deus. E Deus abençoa, multiplica. Aleluia, glória a Deus. Quando estamos enfermos, nós temos pagando nossa conta. Aleluia, glória a Deus. Isso, irmãos, são coisas que nós vamos colocar na mão de Deus. Né? Aleluia. A viúva, irmãos, aleluia, viveu uma vida ali tranquila. Ou seja, ali com o profeta. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus está conosco, irmãos, é maravilhoso. Aleluia. Nós temos certeza que nada vai nos faltar. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava que nem Elias, irmãos. Minha sogra vinha comigo e eu ficava tranquilo, porque ela tinha duas aposentadorias. Eu falei, tá bom, nem estava trabalhando. Aleluia. Da minha, juntava o caminho e estava aqui nem Elias, só tranquilo. Mas depois que Deus levou ela, agora eu preciso fazer alguma coisa. Mas Deus preparou, aleluia, glória a Deus, preparou ali, ó, um punhado de farinha, aleluia, Deus preparou, aleluia, para nós comer, aleluia, aleluia, glória a Deus, não tem faltado, aleluia, glória a Deus, o pão na nossa mesa, glória a Deus, porque Deus está conosco, irmãos, aleluia, aquele que está na mão do Senhor está tranquilo, aleluia, glória a Deus. Nós não precisamos, irmão, de 6 carros. Ah, irmão, está prosperando aí, tem 6 carros, nós precisamos de um. Se tem um, tá bom. Ah, se tem uma bicicleta, também tá bom. Aleluia! Glória a Deus. Não pode faltar comida, irmão. Essa não pode faltar, não, aleluia! Glória a Deus. Tem gente que confia só se tiver um carro, irmãos, porque a vaidade, ela domina as pessoas. Vamos ver que você tem um carro. Aí você, aquele carrão zero, aí você sai outro, lança outro, mas por isso você vai correndo para comigo. Quando você tem dinheiro, quando você tem a vaidade entra dentro do coração, ele vai movendo, né? Aleluia. A vaidade, tem muita gente tem ganância, a ganância, né? Para ganhar. Muitos estão deixando Deus por causa da ganância, por ter esse certo que é o dinheiro. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, então vamos viver na dependência de Deus, que é muito melhor. Aleluia, glória a Deus, porque Deus cuida de nós. Aleluia, Deus cuida do seu povo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus cura nossas enfermidades. Aleluia. Não deixa as doenças vir sobre nós. Mas eu fico pensando, meu Deus, a gente está aqui. São tantas enfermidades que os médicos não sabem mais nem do nome. Tantas doenças que se levantaram aí. Tem doenças que o cara os ossos vai se acabando, o cara vai se deteriorando. Aleluia! Glória a Deus, irmãos, porque nós estamos no final do tempo. Jesus está vindo buscar seu povo. Aleluia! Jesus, a vida do Senhor está muito perto. Aleluia! Glória a Deus. Por isso nós temos que deixar essas coisas de lado. Aleluia! Tudo, aleluia! Glória a Deus, que nos causa preocupação, que nos traz, aleluia! Glória a Deus, que nós vamos deixar Jesus, não, irmãos. Aleluia! Nós vamos afirmar mais ainda com Jesus, aleluia. Nós vamos cada dia mais renovar o nosso, aleluia, o nosso concerto com Jesus, aleluia. Graças a Deus, irmãos, eu agradeço a oportunidade, aleluia.